Aí o Brasil em busca de mais um título. Gil. Oca sobre ele. E Dino Zoff, 34 anos, joga na Juventus. Camisa 10, Antonioli, 22 anos. Roca. Capello, número 8. Camisa 3. Marco Antônio, que retorna à equipe principal brasileira. Em virtude de uma contusão do titular Marinho, que inclusive já retornou ao Brasil. TV2 Cultura com TV Cultural Canal 2, Vitória, Espírito Santo. TV Tibagi, TV Apucarana e toda a rede do interior da TV2 Cultura. Itália 1, Brasil 0. No início da partida, no primeiro ataque italiano, uma bola parada contra a meta brasileira. A sobra Capello, camisa número 8. E a Itália consegue o tento de abertura. Capitão brasileiro Rivellino. Aqui de Miguel. Zico. Vem Lula. Orlando. Gil. Falcão bem adiantado agora. Marco Antônio. Amaral. Rivellino. Vem Gil. Decisão do torneio bicentenário dos Estados Unidos. Camisa 7, Cáusio. Aí Cáusio. Capello. Orlando cedeu. Pela esquerda, a Itália tem um escanteio. Desvio de Amaral. Zico, caiu Falcão, Zico arremata de longe. Antonioni. Roca. É um bom lançamento para a área. Olha a chance de... Perde Capello. Uma oportunidade espetacular para marcar o segundo gol da Itália. E a defesa brasileira com sérios defeitos. Gravíssimos defeitos de marcação. Olha aí outra vez a Itália forçando. Agora Marco Antônio consegue dominar as ações. E já volta mal a bola. Benetti de longe. Leão. Falcão. Desce Antonioni. Olha que boa abertura, Itália com chance, Leão saindo agora e cobrindo a entrada de Cáusio. Rivellino. Fez a cobertura para a Itália, Facchetti. Vem agora Cáusio. Capello. Cáusio. Arrematando. Uma outra boa oportunidade teve a equipe italiana, levantando muito esta bola sobre a meta do goleiro Leão. Para Falcão, na dividida com Benetti. Entra Pulisic, reclama da entrada de Roberto. Cáusio. Boa bola.
Leão, firme, saindo do gol para a defesa. Gil, atenção, perigo! Gil, sensacional! Sensacional a jogada de Gil! Contra o Brasil, uma boa jogada individual do Lula e a conclusão do artilheiro dessa excursão, que é o Gil. O time brasileiro não está bem, embora em alguns setores domine a partida. 1-1 foi justo e foi bom para o Brasil, porque a Itália realmente teve muitas e melhores oportunidades. Em New Haven, um gol para a Itália, marcado por Capello, um gol para a equipe brasileira, autoria de Gil. Voltou para o Marco Antônio. Sofre a pressão do ponteiro Cáusio. Volta o jogo até Falcão. Empurra na direção do ponteiro Lula, quando Ramon Barreto assinala a falta contra a equipe do Brasil. Vem a Itália aí com o Facchetti ao ponteiro Pulic. Falta de Orlando. Vai reagir o jogador italiano. Ou pelo menos ameaça. Aí bravo com o Orlando. E o Barreto vai chamar a atenção do jogador Orlando do Brasil, exibindo-lhe o cartão amarelo, como já havia feito com o Benetti da Itália. Esse é o Capello para a cobrança da falta para a Itália, placar de 1-1. Estamos na primeira etapa de jogo em New Haven. Bellucci na jogada. Ponteiro Pulic, Capello, Benetti penetra. Antonioni arrematando, o próprio Benetti acabou evitando a passagem da bola. Vai lá o Amaral, cobre, Cáusio fica caído dentro da área, mas tenho a impressão que para forçar uma definição do árbitro ou tentando cavar uma falta. Boa bola, Roberto, atenção! Bellucci na jogada, cobriu, Lula recuperou. Desespero da retaguarda italiana nessa altura, mas Ramon Barreto acaba apontando, é a bola pertencendo à Itália. Para a vantagem, olha o Pet aí com chance. Agora o Bifal. Falta e cartão vermelho, expulso o jogador. Expulso Lula. Há pouco a gente estava explicando aí que havia necessidade de mais um cartão amarelo para o Leão. E agora aí o jogador Roca, criando problema. Expulso de campo o jogador Lula da equipe brasileira. Veja um lance aí. A entrada de Lula não me pareceu, sinceramente, pela repetição do lance, assim tão violenta. A 1 no placar, a confusão está armada, Leão procura acalmar o jogador Benetti. Que a gente estava prevendo, Caluf, aí. A dúvida, Noriega, me parece que o Lula foi muito ingênuo. É aquele tipo de entrada, quando não deveria entrar, realmente em frente ao Ramon Barreto. Os juízes uruguaios já estavam um tanto perdidos. O juiz que começa a se exceder nos cartões amarelos, fatalmente caminha para a expulsão. O jogo estava quente, o Lula acabou entrando na canela do italiano, que procura agora se desculpar com o próprio Lula. Olá, o Lula agrediu. O Lula agrediu o italiano com um soco de leve, mas houve agressão. Vamos que o seu Lula acaba fazendo o papelão internacional. O que é isso, seu Lula? E numa situação em que há perigo para todos os jogadores e para todos nós aqui, porque o número de torcedores italianos é infinitamente superior ao nosso. Evidentemente que há policiamento, há tudo, mas o Lula não tinha necessidade. Ele agrediu realmente o jogador italiano, quando as coisas já estavam caminhando para uma composição, para serenar. Lá vai o Lula,
cabeça meio quente. E a equipe é prejudicada porque, afinal de contas, dos pés do Lula nasceu o lance que originou o gol do Brasil. Vinha trabalhando bem. E o ponto fraco do time italiano é exatamente pela lateral direito, por aquele setor direito. Pode reparar, Noriega, que 3 ou 4 vezes que o Brasil desceu pelo nosso setor esquerdo ofensivo, 2 com Lula, 1 com Roberto, sempre criamos grande perigo até o lance do próprio gol. Agora, final de primeiro tempo, daqui a pouquinho, e o Brandão vai ter que bolar aí qualquer coisa, que os italianos vão vir com tudo para cima do Brasil, já que eles precisam realmente da vitória, depois de que a Inglaterra bateu os Estados Unidos por 3-1, e só a vitória interessa ao time italiano nessa partida de futebol. Partida interrompida ainda em New Haven. Vamos ver aí o que é que se define. Brandão em campo, o preparador Hélio Mafia, o médico Lírio Toledo. Entre os jogadores as coisas parecem já serenadas dentro de campo. Nós temos 3 minutos além do tempo normal. Jogo paralisado. Tudo isso com um pouco mais de pulso da arbitragem poderia ter sido evitado. O placar é de 1-1. O jogador da Itália, Benetti, fica mostrando a Miguel a chuteira. Eles têm aí uma visão do placar e do tempo. O tempo já vai para a marca dos 48. Bem, Noriega, o Rivelino foi ao Ramon Barreto e dedou o número 3. O número 3 italiano, que é o Roca. Dizendo que o moço, o Roca, está jogando com uma chuteira com travas de ferro. E que a canela do Rivelino não está para receber chuteirada de ferro. Então vejam vocês, agora a partida está paralisada porque o Rivelino, como capitão da equipe brasileira, só admite que o jogo seja reiniciado depois do Roca ter a sua chuteira substituída por uma normal. E o Roca diz que não tira a chuteira, o Brasil não joga com a chuteira do Roca e nós estamos aqui aguardando que essas providências sejam tomadas, enquanto que o público também parece que está bastante mais tranquilo, sem saber o que vai acontecer, porque não existem transmissões de rádio aqui em Norte América, é claro. Então o público não tem aquele radinho de pilha e não sabe o que está vendo. Mas isso é o que realmente há. O Roca está sendo exigido para a substituição de sua chuteira. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Enquanto isso, nós já vamos aí para a marca dos 50 minutos de jogo. 50 minutos corridos. A expulsão do Lula e esse problema agora criado ou levantado pelo Rivelino, no que ele está certo, porque o jogador italiano Rocca, de número 3, tem travas na chuteira de ferro. E isso ocasiona perigo para os jogadores adversários, no caso os jogadores brasileiros. Ramon Barreto vai autorizar o reinício de jogo com a cobrança da falta. É a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Vai cobrar Antonioni. Acabou batendo Benetti. Nenhum problema para o Brasil. A bola sai em tiro de meta para a equipe nacional e Ramon Barreto, evidentemente, já vai dar o final desta primeira etapa de jogo. E quando aconteceu todo aquele problema, restavam 2 minutos aproximadamente. Aí está o Leão. O Miguel fica nas proximidades esperando o lançamento. É endereçada a bola ao Orlando. Entrada de Benetti. Politi. Benetti.
Domina Marco Antônio e serve a Roberto. Brasil com 10 homens apenas, expulsa o jogador Lula. Zico na jogada. Aí levando o Zico. Falta a entrada da área italiana, uma falta perigosa agora. Uma bonita ação isolada de Zico. Nós temos uma boa chance aí na cobrança dessa falta. E são vários os jogadores da equipe brasileira que têm possibilidade de bater com sucesso. O Rivelino, o Orlando. Me parece posição ideal para o jogador Zico, que está sendo uma decepção nessa excursão, mas que é um craque, numa bola como essa poderá definir as coisas para o Brasil nesse primeiro tempo. Rivelino também, pé esquerdo, parece que é o Rivelino. Então vamos ver aí, Marco Antônio vai dar o toquinho para o Rivelino, o Zico saiu de perto da jogada. Tocou o Rivelino, uma bola tranquila para o goleiro Zoff. E aquela paralisação, além do problema da chuteira do Roca, também deveu-se ao fato de ter sido pedido um policiamento mais intensivo. Realmente agora chega ao estádio UEL Stadium, cerca de mais uma dezena de policiais que ficam postados exatamente onde estão os bancos do Brasil e da Itália. O negócio agora já está mais seguro e mais tranquilo para todo mundo. Aí a julgar pelo número de viaturas que a gente vê aí pelas ruas de New Haven, polícia que não falta, não. Roca. Antonioni. Causio para Antonioni, cortou o jogador Falcão, mas não há ninguém ali pelo ataque do Brasil. Nós começamos a sentir o problema da ausência, da falta de um jogador. E vamos ter que nos valer de ações isoladas agora, de jogadores mais habilidosos. Olha o perigo aí, Marco Antônio. A sobra lá para a direita. Benetti batendo. Eu continuo com medo da retaguarda brasileira. Muito aberta, facilitando muito. Não está bem não, Noriega, desde que iniciou a partida e desde o jogo contra os Estados Unidos. Vocês lembram-se que os Estados Unidos tiveram várias oportunidades com uma equipe relativamente fraca, medíocre mesmo. Isso precisa ser corrigido, não sei se vai ser possível hoje. Problema muito sério de treinamento. E o Gil e o Roberto vão ser sacrificados. O Gil jogando de ponta direita e ponta de lança, e o Roberto de ponta de lança e ponta esquerda para suprir a ausência do Lula no segundo tempo. Não acredito que o Brandão vai proceder qualquer modificação, a não ser por problema de ordem física. Aproximadamente 50 segundos para terminar o primeiro tempo, porque tivemos aí quase 8 minutos de paralisação. A Itália pelo campo de defesa, esse é Pecci. Entrada de Falcão. E a vez de Zico para Orlando. Rivelino a Orlando. Miguel. E aqui o Orlando. A bola endereçada a Zico. Consegue abrir até o Marco Antônio. Tem Amaral para qualquer eventualidade e é ele que passa a bola. E Amaral resolve retardar para o goleiro Leão, o que irrita a torcida italiana. Amaral na jogada, estamos nos descontos aí. A paralisação, toda a confusão, 10 minutos além do tempo normal. Agora Barreto apita o final da primeira etapa aqui em New Haven, com 1 gol para a Itália, marcado por Capello, 1 gol para a equipe brasileira, a autoria de Gil. Me parece que o resultado foi bom para o Brasil, porque jogamos mal, deixamos aberta várias vezes a meta de Leão, e o Leão pegou bolas sensacionais. O gol foi uma repetição das falhas já apresentadas, um lançamento às costas dos zagueiros e o italiano entrando sozinho. Gol do Brasil, uma boa jogada individual do Lula e a conclusão do artilheiro dessa excursão, que é o Gil. O time brasileiro não está bem, embora em alguns setores domine a partida. 1-1 foi justo e foi bom para o Brasil, porque a Itália realmente teve muitas e melhores oportunidades. Não sou patriota, não, Noriega. A expulsão do Lula, para mim, foi justa. Foi muito ingênuo o ponteiro esquerdo, e o Ramon Barreto não é um bom árbitro, é um árbitro viciado. Vamos ver se as coisas se arrumam para o segundo tempo. Esse resultado interessa ao Brasil. Entrou no lugar de Falcão. Uma tentativa que faz o técnico Oswaldo Brandão de colocar um jogador descansado, que toca bem a bola, que sabe se infiltrar
e pode inclusive surpreender a Itália num contra-ataque. Falcão, na realidade, estava pecando na cobertura. Falta sobre Marco Antônio, cometida por Tardelli. A cobrança será feita através de Roberto Rivellino. Tocou para o Marco Antônio, procurando surpreender a retaguarda da Itália. E, afinal de contas, temos aí um escanteio para cobrar. É o próprio Marco Antônio encarregado da cobrança. O placar é de 1-1, Brasil e Itália. Olha aí a defesa italiana falhando completamente. Todo mundo deixou que a bola caminhasse. E chegando até tarde o ponteiro do Brasil, Gil. A Itália tem a posse de bola com Antonioni. Pete. Causi, o ponteiro direito. Trabalha mais ou menos à vontade. Cortou o Amaral. Rivellino. Para a corrida de Gil. Tem Roca pela frente. Ganhou de Roca. Roberto pode se aprofundar e aproveitar. Gil, atenção, perigo. Gil, sensacional. Sensacional a jogada de Gil, isolada na marcação do segundo gol brasileiro contra a Itália em New Haven. Espetacular, o Calupe, a jogada isolada de Gil. Pela repetição nós temos aí ele insistindo, ganhando do Roca. Aparece o Paquete aqui, divide, vem o Roca outra vez. Ele insiste, ganha e vai. Espetacular. Lançamento extraordinário de Rivellino, bateu as costas do zagueiro italiano e a imagem falou melhor do que qualquer coisa. Muita raça, muita classe, e aí está o Brasil 2-1, agora sim, caminhando para a conquista dessa histórica taça do bicentenário dos Estados Unidos. Aí vem o Brasil com Marco Antônio. Vai ganhando na velocidade Marco Antônio. É escanteio. Olha a chance de Zico aí. Volta a bola para Givanildo. Benetti na jogada. Dois a 1 no placar para a equipe brasileira diante da Itália em New Haven. 2 gols do ponteiro Gil. E o Brasil jogando com 10 homens apenas. Expulso Lula ao final da primeira etapa. Roberto. Boa bola, chance. Perde. Coisas inacreditável o gol perdido por Marco Antônio. É inacreditável. Que coisa. Como é que pode acontecer um jogo desse assim? Um lance assim no futebol. Vejam aí. Sozinho o Marco Antônio. Completamente. Zico. O time brasileiro cresceu desesperado, a equipe italiana. Zico foi empurrado na área. Atenção. Eu tive a impressão de uma penalidade máxima sobre Zico. Vejam que o jogador empurra o brasileiro. Percebam aí, Paquete. Olha lá, Paquete deslocando o jogador Zico dentro da área. Roca põe a pelota pela linha de fundo em escanteio. O Brasil tem que aproveitar esse momento de desespero da formação italiana para ampliar o marcador. Chance teve, tem outra aí. A Itália no contra-ataque com Pecci, Antonioni. Um bom cruzamento. Observa lá o zagueiro brasileiro a passagem da bola.
Placar é de 2-1 para a equipe brasileira. Estamos na etapa complementar de jogo. Numa transmissão da TV Iguaçu, canal 4 de Curitiba, TV Tibagi, canal 11 de Apucarana, TV Cultural, canal 2 do Espírito Santo, TV Educativa do Amazonas, TV Universitária do Rio Grande do Norte, com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Vai Rivelino na rede pelo lado de fora. Quando o jogador Pet tenta agora jogar, o brasileiro contra a torcida, reclamando de uma cotovelada. E o Barreto perto ali disse que não houve nada. Os italianos estão perdidos. O Rivelino realmente levou o braço contra o italiano, mas sem maiores problemas. Lá vai o Benetti. Bom cruzamento. Miguel corta e Givanildo acaba empurrando a bola para fora de qualquer jeito. A Itália vai fazer uma nova mudança. O Brasil com 10 homens fez 2 substituições. Agora vai entrar o Cláudio Sala na equipe italiana. Marco Antônio. Vai Givanildo. Zico arrematou. Zoffi. Goleiro Zoffi, Dino Zoffi. Nasceu no ano de 42. Pertence ao Juventus. E já tem 45 jogos internacionais. Lá vai o Facchetti. Abrindo ao ponteiro Causio. É um bom cruzamento, mas Getúlio devolve bem. Chega lá o Tardelli, mas Givanildo já tem o domínio de bola, dá Rivelino. Rivelino com Antonioni. Faz um princípio de briga aí, cartão amarelo para os dois. Sala. Causio. Benetti. Cortou Getúlio. Gil. Conseguiu cortar Roca. Causio. Bom cruzamento de Causio. Graziani mais pela linha de fundo, sem nenhum perigo para a meta brasileira. Brasil pelo meio de campo com Marco Antônio, Zico e Rivelino. Essa avançada de Getúlio. Cruzamento sai, mas acaba cortando Tardelli. Antonioni. Corte de Caio Amaral. Foi expulso de campo o jogador Bétega. Expulso de campo Bétega. Número 16, Bétega, expulso de campo. É Roberto Bétega, do Juventus. Nasceu em 50, tem 2 apresentações internacionais. 2-1 no placar para o Brasil. Aí está Leão preparando a devolução. Givanildo com Benetti na marcação.
Amaral entrando sobre o jogador da Itália, Graziani. Este cai, Barreto manda que se levante. É um jogo realmente agitado e uma tensão bastante grande face à presença de uma torcida da Itália. Oh, a chance de Graziani, Leão! Muito importante essa defesa agora, hein? Vejam bem a colocação do Leão, fechando perfeitamente o ângulo. O corte bonito do italiano e o Leão não dando qualquer chance. É um jogo nervoso. O Barreto contribuiu para isso, porque foi deixando o pau começou e agora é obrigado a usar cartão para todo lado. O jogo realmente está nervoso, inclusive o pessoal do banco, tanto brasileiro como italiano, bastante agitado e a toda hora ameaçando entrar em campo. Se o Brasil mantiver esse ritmo, esse tipo de futebol, não acredito que nós tenhamos qualquer decepção. Não sei que aconteça um desastre aí, eu não acredito nisso. Vamos só tocar a bola, porque se 10 contra 11 nós estamos dominando a partida, agora 10 contra 10 as coisas só podem melhorar para o Brasil. Mas a Itália luta, e luta bastante, em um jogo nervoso e bastante viril. A descida de Tardelli para a Itália, houve falta de Zico sobre ele. Estamos no período complementar de jogo, na marca de 25 minutos. Amaral, a entrada de Givanildo e a bola sobrando para o goleiro Leão. Esta transmissão é da TV Tibagi de Apucarana, na canal 11, TV Iguaçu, canal 4 de Curitiba, TV Cultural, canal 2 do Espírito Santo, TV Educativa do Amazonas, canal 2, TV Universitária do Rio Grande do Norte, canal 5 em Natal. Com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. O Riverino aqui pelo meio de campo, servindo o Givanildo. A Itália consegue com Graziani a recuperação de bola, tem a marcação de Amaral e agora de Getúlio. Benetti. Esse lateral esquerdo é o Roca. Foi trabalhar lá pela direita da área do Brasil. Cortou Marco Antônio. Dividida a bola entre Zico e Benetti. E Barreto marca a falta contra a equipe da Itália. Quando o banco brasileiro agora é algo de uma verdadeira chuva de copos de refrigerante, coisa parecida. O Benetti está reclamando do Riverino, que na divisão de bola teria sido atingido. Vai a Itália ao ataque aí com Antonioni. Causio. Está aí o Benetti aqui. Tenta a Itália, Graziani não consegue alcançar a bola, vai Facchetti. Chegou Givanildo. Deu ao Zico. Facchetti por pouco não falha. Consegue dominar a bola assim mesmo e dá o Tardelli. 2-1 no placar para a equipe brasileira diante da Itália em New Haven. Vai lá o Sala. A cobertura é de Getúlio. Sala insiste, cruza. Não há ninguém aqui, é uma bola tranquila para Marco Antônio. Riverino. O time brasileiro, pelo menos agora, assentou um pouco, conseguiu acalmar-se, vai tocando a bola e aconteceu o inverso. Quem se enervou foi a Itália, não? Grande bola do Zico. Brasil, sensacional! Outra jogada isolada, individual. É aquilo que você observava. O Brasil
se beneficia de lances isolados de jogadores que têm categoria, têm habilidade na condução da bola. Vocês vão observar pela repetição como o Zico leva a bola e como ele arremata com perfeição contra a meta italiana. Vejam aqui. Aí está o Zico. 3 jogadores cobrindo, ele entra e o arremate é perfeito de esquerda na marcação do terceiro gol do Brasil contra a Itália em New Haven. 2 peças muito importantes na equipe brasileira. Rivelino, que graças à sua grande categoria conseguiu acalmar os brasileiros e irritar os italianos, e a entrada de Givanildo, um moço que na sua segunda oportunidade mostra um grande futebol. Ele lançou ao Zico. E o Zico, que não vem jogando bem nessa excursão, já lá contra os Estados Unidos, fez uma jogada e fez o lance que originaria o segundo gol do Brasil. E hoje não vinha jogando bem, e agora, de uma jogada individual isolada, liquida totalmente qualquer pretensão do time italiano, e o Brasil está em vias de conquistar um título realmente histórico, ou seja, campeão do torneio bicentenário dos Estados Unidos. Isso aí vai ser que nem o título do Corinthians, campeão do centenário, para ganhar outro igual a esse, só daqui 100 anos. E agora, a não ser que aconteça aí um desastre muito grande, mas não há condição não, porque a Itália virou um time completamente perdido dentro de campo. 3-1 no placar para a equipe brasileira. Vai Cáusio. Rivelino. Olha que boa abertura para o Gil. Tem o Roca pela frente. Roca, no desespero, ainda tenta evitar a passagem de bola, mas não evita. Já uma noção aí do semblante do pessoal no banco da Itália aqui. Aí o Brasil, Roberto. Abriu o jogo, atirou Roberto. 4º gol do Brasil! Roberto! Da goleada brasileira na Itália em New Haven, de forma espetacular, cortando a frente do jogador italiano e arrematando de forma vibrante. Roberto, Brasil 4, Itália 1 em New Haven. Vejam aí o corte que ele deu. Quatro a 1 no placar para o Brasil diante da Itália, conquistando o Brasil sem derrota e de forma sensacional, reagindo principalmente face às circunstâncias nesta partida diante da Itália, com um mau começo, um primeiro tempo irregular, perdendo um homem e crescendo de produção, depois passou a jogar com 10 homens para chegar a este resultado sensacional diante da Itália. Vai Roberto outra vez. Tem que expulsar de campo. Esta foi uma jogada mal intencionada do italiano número 13. Olha lá o Zico. Já aparece Tardelli, está caído Roberto. O jogador italiano de número 13 deu uma entrada maldosa no Roberto. É o Rocci. Roberto vai ser assistido dentro do campo. Roberto vai se levantando. Foi uma entrada forte realmente de Rocci, o número 13 sobre ele. 4 a 1 no placar para o Brasil diante da Itália. Uma goleada sensacional da equipe brasileira. E a polícia está tendo trabalho agora já com a torcida, enquanto o Roberto vai ser assistido fora do gramado.
A jogada de Antonioni para a Itália. Entra Marco Antônio. Cáusio recupera. Leão, firme, saindo do gol para a defesa. Estamos na etapa complementar de jogo, marca dos 33 minutos. É um título, como nós já citamos aqui, muito importante. Um título histórico que vai conseguindo o futebol brasileiro com esta goleada imposta à Itália por 4-1. Realmente um título histórico, porque bicentenário dos Estados Unidos é uma data da maior importância para este grande país. E eu creio que o Brasil, Noriega, depois de um começo ruim, de um começo nervoso, quando chegamos inclusive a temer pela nossa própria sorte nessa partida, faz a maior propaganda que poderia ser feita para o futebol aqui na terra do Tio Sam. Porque o Brasil faz o que os Globetrotters fazem no basquete, faz com os pés, dá um show de bola. É um verdadeiro espetáculo e os americanos estão abismados. Enquanto você narra, nós estamos trocando ideias com colegas da imprensa norte-americana, eles estão, desculpem a palavra, embasbacados. E depois disso, muitos e muitos garotos americanos irão jogar futebol. Um show do futebol brasileiro aqui na cidade de New Haven, indiscutivelmente. Olha o Leão mais uma vez praticando excelente defesa. E duas coisas importantes. A presença de Rivelino, repito, e a entrada de Givanilson. Além da categoria individual de alguns jogadores brasileiros. Sensacional. Título super merecido, uma vitória extraordinária do futebol brasileiro. Há uma curiosidade quanto à capacidade do estádio. A impressão que a gente tem, vamos dar uma descida aqui, vendo essa descida do Antonioni, antes de fazer essa observação. Benetti, boa bola para Benetti, Leão mais uma vez. Olha, se o Leão teve alguma parcela de culpa no gol italiano, na saída do gol, já se redimiu completamente, hein? É muito mais fácil culpar o goleiro, mas naquele lance eu culpo muito mais os zagueiros brasileiros que deixaram o italiano entrar e o Leão, quando saiu tarde. Mas após isso, o Leão fez 4 ou 5 defesas extraordinárias com um senso de colocação notável. Indiscutivelmente, a posição da camisa 1 da seleção brasileira é do Leão e o Valdir Pérez e o Jairo terão que esperar, porque está em uma extraordinária forma o arqueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rivelino aqui, depois de ter levado uma entrada no carro. Opa! Tem que botar para fora! Tem que botar para fora! Ele já havia dado um pontapé no Rivelino há instantes. Mas que é isso? A entrada maldosa, proposital. Olha lá. Ó. Quebra a perna do jogador num caso desse. Mas que coisa impressionante. Deveria existir um tipo de punição. Mas nesses jogos semi-oficiais, amistosos, por assim dizer, fica por isso mesmo. E uma entrada violenta, maldosa, de um autêntico cafajeste. Me desculpem, os colegas italianos, descendentes, que eu também os tenho na família, com muito orgulho e muita honra, mas o número 7 agora não fez jus às mais gloriosas tradições do calcio italiano e mereceu a expulsão indiscutivelmente. Se o Brasil já é extraordinário no futebol, em situações difíceis, com 4-1 na frente, está usando e abusando. Agora deve jogar para frente, sem firulas, para não irritar ainda mais. Olhem, e agora estoura uma violenta briga aqui à frente das cabines, com um rapaz com a bandeira italiana agredindo o outro ali. Realmente uma briga violentíssima aqui em frente às nossas cabines. E a polícia está demorando a chegar, e essa briga pode originar impedimentos sérios aí. É que aqui o pessoal se preocupa em mostrar o jogo de futebol. Vai a Itália tentando o ataque, uma abertura para a direita, não chega a bola até o endereço. E o Brasil vem aí com o Zico. Paquete para Antonioni. Vai penetrando Tardelli. Sala na jogada. Já cortou Amaral. Entrada de Givanildo. O problema maior aqui agora é controlar o público.
porque pode haver movimento de torcida. Sabe que o brasileiro também não enjeita, não? Porque logo após a marcação do terceiro gol, entrou o Beto Fuscão agora, hein? Logo após a marcação do terceiro gol, a torcida italiana começou a se retirar. Vai Rivelino. Roberto, olha a chance do quinto gol aí. Tem Gil. Tem Roberto colocado. Por cobertura, tenta enganar Azotto, que está bem colocado no entanto. Não há dúvida, porque aqui contam-se os lugares, todos os espectadores comodamente sentados, com bastante espaço, os locais de saída e das escadarias totalmente livres. Então, realmente, se nós fôssemos empilhar o pessoal como empilhamos no Brasil, no mínimo 100 mil pessoas. Porque não há acomodação nenhuma no cimento, no piso. Tudo cadeira. Estamos chegando ao final da partida, são os últimos momentos do jogo, restando 3 minutos apenas. Mais uma confusão e a polícia agora agarra. É obrigada a usar de energia para segurar um. Briga violenta. Quatro a 1 no placar para a equipe brasileira. Mas é uma loucura. Eu não sei se haveria interesse em exibir esse espetáculo, que é deprimente. Mas é uma briga violentíssima. Quatro a 1 no placar, ganhando o Brasil. São os instantes finais da partida em New Haven. Rivelino fez a cobrança. É do Brasil a devolução de bola. Estamos em cima da hora. Rivelino. O Rivelino agora deu uma para... Cortou Rod e vem para o Rivelino. Armas de Ivanildo, o tiro sai, mas é muito alto. Então, no final dessa partida, só pode se dizer o seguinte: normalmente uma partida de 4 a 1 é uma partida fácil. Essa foi uma partida dificílima, onde tememos pela sorte do Brasil no primeiro tempo, e a vitória só veio graças à grande categoria, à grande habilidade, à grande técnica do jogador de futebol brasileiro. Oswaldo Brandão tem seus méritos, mexeu certo na equipe, fechou a defesa com a entrada de Getúlio, colocou Givanildo, Rivelino e Leão, as duas maiores figuras do Brasil, Gil, um extraordinário jogador, um gol de placa realmente, e o time da Itália, enquanto não perdeu a cabeça, foi um adversário terrível para o Brasil. Uma vitória extraordinária, um torneio histórico conquistado pelo futebol brasileiro, que hoje, mais uma vez, prova que, sem sombra de dúvida, é o melhor futebol do mundo. Está de parabéns o futebol brasileiro, que realmente provou. Olha aí, Gil com chance do quinto gol, e o Brasil perde a oportunidade de fazer a sua... marcar o seu quinto gol aqui diante da Itália. Vejam aí, na repetição, a grande chance perdida pelo jogador Gil, autor de 2 gols. Pela direita, para a esquerda, arma. Apenas concluindo então, uma extraordinária vitória do futebol brasileiro e a maior propaganda que se poderia fazer do futebol em terras americanas, este show da seleção brasileira. A arbitragem de Ramon Barreto muito ruim e a vitória justíssima, sem dúvida, da equipe brasileira neste jogo Brasil 4, Itália 1. Obrigado, Noriega, amigos da cultura, e estaremos de volta com vocês na próxima transmissão esportiva desse giro brasileiro pelos Estados Unidos da América do Norte e pelo México. Até lá. Vai a equipe italiana. As observações finais do companheiro Munir Caluf da TV Iguaçu de Curitiba, Canal 4, nesta transmissão internacional, formando na rede com a TV2 Cultura São Paulo a imagem limpa do esporte.
Aí vem Getúlio. Dá Zico. Tentou uma enfiada de bola para a descida de Getúlio, que não entendeu. 4-1 para o Brasil. Diante da Itália, nós já estamos passando da hora. Apitou Ramon Barreto, está encerrada a partida Brasil e Itália com a goleada da seleção brasileira sobre a italiana pela contagem de 400-1. E os senhores percebam aí, o gramado o acesso ao gramado é tranquilo, é fácil. De maneira que agora os torcedores do Brasil, que também são numerosos, a colônia brasileira é bastante grande aqui, por essa tomada tenham uma ideia, todos querem apanhar lá uma camisa, um souvenir, ou pelo menos dar um abraço no jogador brasileiro, depois desta vitória importantíssima diante da Itália por 400-1, apesar do começo irregular. Conquistando o Brasil a taça do bicentenário, esta é a taça do bicentenário da independência dos Estados Unidos, um título importantíssimo, histórico, conquistado esta tarde em New Haven pela seleção brasileira de futebol.